Agora? Então vamos lá. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para um E o Assunto É. E o assunto de hoje é a beleza da nutrição, com a Luciana Ayer. Hoje é dia 9 de dezembro, 19 horas aqui no Reino Unido, 16 horas no Brasil e 20 horas na França, onde o conteiro começou. Luciana, tô te pegando aí. Vamos lá. Vamos lá, se eu sei fazer isso ainda, né? Porque esse Instagram, pá... Vamos lá. Não, tá facinho agora. Recebam a Luciana Ayer com aquele sorriso lindo que essa tribo tem de melhor. Hoje foi de primeira. Ah, Lu! Pô, hoje tinha que ser de primeira, né? A outra a gente ficou aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Oi, Lu. Muito bem. Salve, salve. Olha, Como é bom estar com você. Não acredito. Dálias. eu não prometi que eu ia colher para você? Aqui, ó. Para você, tá? Obrigada. E aí, colhi também para quem vai estar aqui com a gente, né? Para vocês que já estão aí, que vão assistir depois. Dálias daqui de fora. Dálias Tá para aqui, quem ó. está aqui agora e para quem vai chegar em qualquer momento. Porque cada um tem o seu momento de ouvir os Claro. recados da vida, né, Lu? Com certeza, meu amor. Boa tarde, boa noite, muito obrigada. Mais um dia com você, com o Conteiro. Espera aí que eu preciso elogiar a bicicleta do Ricardo, que ele botou ali na mensagem para elogiar a bicicleta dele, Ricardo. Ai, que lindo também, não é só bicicleta, tem umas coisas lindas aí. Ó, luzinha. Amo. Pronto, Ricardo, sua bicicleta, ó. Super elogiada já. Muito bem. Oi, Nós. Léo Pop. Que bom que você está aqui com a gente. Galera linda aqui. Lu, obrigada mais uma vez, viu? Gratidão, agradecimento profundo é todo meu de estar aqui mais um dia com você, com seu projeto tão lindo. É uma honra estar aqui. A ideia do projeto é justamente a gente compartilhar, né, Lu? E não só compartilhar, mas poder se expressar. Expressões humanas precisam ter espaços, precisam ter salas abertas, com sentimento, com acolhimento, né? Mais do que nunca, né? A gente está precisando desses espaços de respiro, né? De colo. Colo. Né? E que, claro, a gente gosta do colo físico também, mas esse colo é nutrição, né? É nutrição. Que é a nutrição, senão um grande colo que a Mãe Terra nos deu, né? O que é a nutrição, Lu? Conta pra gente. Ah, nossa, o que é a nutrição? É a coisa mais linda da existência, né? Porque a gente nasce de um gesto de nutrição quando duas pessoas se amam, né? A gente cresce num meio nutrido por uma mãe, né? Aí a gente nasce num planeta, numa terra que nos sustenta, que nos nutre. Eu nem sei definir o que é a nutrição. É vida, né? É vida que pulsa. difícil, né? É vida que pulsa. E aí a gente resgatar essa... Ah, peraí, que eu acho que... Melhorou? Esqueci de acender a luz. Melhorou? Tá lindo. Sim, Você né? tá sempre com luz. Você que vê, que tá em você também. Então, resgatar, né, esse valor, né, do que é nutrir-se. Porque, assim, é tão simples, é tão simples, é tão simples que muita gente me pergunta assim, Luciana, você tinha que falar mais, você tinha que ativar seu canal, você tinha que falar mais. Sei que eu acho que eu falo tanto a mesma coisa sempre, que já está todo mundo sabendo, que tem que comer arroz, feijão, fruta, legume, verdura. Eu fico assim, é sério que eu tenho que ficar repetindo? Então vamos lá, vamos repetir até a gente... É aquele que a gente tem que trazer o resgate, né? Porque é resgate. Mas aí é isso, o simples é sempre o mais difícil, né? Até a gente chegar na simplicidade. Então, né, eu adoro as perguntas que chegam, porque é de uma complexidade, a gente vai falar de todas elas, mas assim,
é simples, né? É para ir para o simples, é voltar para o simples. E às vezes a gente precisa falar muitas vezes sobre isso mesmo, né? Para que a gente lembre da nossa essência, da simplicidade que é comer, né? Que a gente não precisa dessas invencionices, dessas teorias mirabolantes, desses shots. Vamos responder a Luciana, que mandou a pergunta daqui a pouco. Então, assim, nutrição é vida, né? O que a gente precisa para se nutrir? Vamos lá, do ponto de vista prático, vamos fazer aquela introduçãozinha, né, que a gente gosta de fazer para poder trazer essa base, né? Essa base. Nós somos constituídos de células, né? Quer dizer, o nosso corpo biológico, ele é constituído de entidades vivas, inteligentes, chamadas células, trilhões delas, tá? Cada célula nossa depende, em média, de 50 a 60 nutrientes, aí, 40 a 60 nutrientes para fazer a sua função. Então, se eu penso que tudo no meu corpo depende do funcionamento celular, quer dizer, todos os meus metabolismos, né, dependem de um funcionamento celular. Vamos dar um exemplo. O meu sistema imunológico, que me defende, tem lá as suas células, muitas delas, inclusive, com estruturas proteicas, que a gente vai falar de proteína hoje, e essas células, para funcionarem, ou seja, para nos defenderem, que é a função delas, né? Elas precisam estar com o seu combustível presente, né? Então, qualquer metabolismo que você estiver pensando, você vai demandar nutrientes para que ele aconteça. Então, a gente entender essa base, a gente entende todo o resto. As pessoas dizem, meu metabolismo é lento. Eu costumo dizer, não, seu metabolismo é desnutrido. Porque a partir do momento que você nutre o seu corpo, os seus metabolismos funcionam. Não existe metabolismo lento? Eu acho que chamar um metabolismo de lento é reduzir ele a um... Vamos lá, deixa eu tentar te responder isso melhor. Os metabolismos, como falei que eles são feitos, os metabolismos acontecem a partir do funcionamento celular, a partir dos funcionamentos das estruturas que as células produzem, criam, etc. Se você tem células pouco funcionais, ou seja, células que não estão nutridas, é isso. Então, não é que ele esteja lento, ele pode estar não funcionando no seu ponto ótimo. Né? E por que ele não está funcionando no seu ponto ideal? Porque ele não está com a matéria-prima adequada para isso. Né? Porque, lembra lá da introdução que a gente fez no outro encontro. Se você dá a matéria-prima adequada, o teu corpo ele é inteligente, ele vai saber o que fazer. Então, não tem erro, a não ser, obviamente, que a gente esteja falando de doenças geneticamente, com alterações genéticas de metabolismos, tá? A gente não está falando disso. Aí mas um corpo saudável, teoricamente... Exatamente. O corpo saudável vai... ele sabe o que fazer. Certos, ele sabe agir. É isso. Tá? Então, se a gente entende que alguma estrutura nossa, eu estou com baixa imunidade, eu estou sem energia, eu estou com a minha digestão ruim, o que a gente está falando aqui? De metabolismos que não estão funcionando adequadamente. Sim. Mas por quê? Está errado? Tem algum problema com o metabolismo? Provavelmente não, porque você nasceu com aquilo bem estruturado. Repito, não é uma doença genética, né, de metabolismo. Você nasceu com aquilo bem feito. Então, por que ele não está funcionando no seu ponto ótimo? Provavelmente porque você não está dando o combustível correto para que ele funcione. É simples assim de entender. Né? Eu não gosto muito dessa ideia de fazer analogia com o carro, mas ela acaba funcionando aqui nessa história. Você tem um carro maravilhoso, novinho, bacana. Se você botar uma gasolina ferrada nele, você vai rapidinho ter problema com esse carro. Sim. Né? Ou se você não botar gasolina nenhuma, ele não vai andar. Exato. Né? Então é uma historinha bobinha assim que a gente faz, mas é legal de compreender, é uma forma da gente compreender isso. Né? As células são carro. Né? Então, se você coloca a matéria-prima nutricional, né, correta, o corpo não tem por que não funcionar. Tá? Então, simples assim. Então, trilhões de células, cada uma precisando em média aí de 50 nutrientes. Da onde vem nutriente?
da comida que a gente come, né? Vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas e gorduras. A gente falou na outra live sobre a importância de ter todas essas estruturas, principalmente quando a gente falou nas dietas que suprimem carboidrato, né? Low carb, cetogênica, dietas proteína, etc. Então, você trazendo todas essas estruturas, o seu corpo não tem por que não funcionar adequadamente, tá? Lu, a gente tem algumas perguntas hoje, né? A gente vai falar de proteínas, a gente vai falar de se tem proteínas fora da proteína animal, né? Se a gente consegue ter proteínas, a gente vai falar um pouco, entrar um pouco nessa questão de veganismo, nananana. Mas agora o Rodrigo mandou, medicamentos atrapalham o metabolismo, a gente vai falar de shot, a gente vai falar de... Boa, Rodrigo, foi ótimo esse gancho, porque eu ia falar de xenobiótico e eu esqueci, e aí essa pergunta lembrou. Vamos lá, já te respondo objetivamente, Rodrigo. Antes disso, uma outra introduçãozinha aqui. O que está acontecendo com a gente nos últimos anos? A gente passou a comer alimentos processados demais, né? Industrializados, muita gente hoje chama de ultraprocessado, tá? É o termo que se usa hoje, é ultraprocessado. Na minha época a gente usava industrial, minha época que eu digo quando, né, eu comecei a estudar xenobiótico e tal. Então vamos lá, o que está acontecendo? A gente está comendo uma quantidade de substâncias, não são alimentos, né? De substâncias, que a gente até acha que é alimento, que é comida, mas que não é, cheio de produto químico. Né? Produtos químicos esses que estão ali assim, ó, para colorir, corante, para conservar, para não dar barata, para não dar formiga, para não dar mosca, para o troço ficar crocante, para ter paladar, né? Manter o paladar, enfim, uma gama enorme de substâncias químicas que estão ali naquele alimento processado para que ele fique na prateleira, para que ele possa ser consumido. Durar mais, né? Durar mais, ficar crocante, ficar palatável, etc. Tá? Que substâncias são essas? São substâncias químicas que a gente chama de xenobióticos. Vamos fazer uma leitura desse palavrão. Xeno significa estranho, né? Biótico, biose, vida. Substâncias estranhas à vida, à biologia, tá? Na prática, o que significa isso? Uma substância que entra nas suas células, ali no processo, comeu, digeriu, absorveu, tá lá na célula. A célula olha e diz assim, o que é isso? Não conheço. Que merda é essa? Perfeito. Isso não é um magnésio, isso não é uma vitamina A, isso não é um zinco, isso aqui é um troço que eu não estou reconhecendo. E aí, como é que o corpo reage a tudo que é estranho a ele? Isso é a coisa, olha que coisa linda o nosso corpo. Mais um dado. Tudo que é xenobiótico, tudo que é estranho a essa biologia, o corpo vai gerar uma defesa. Então, a gente aciona o sistema imunológico, nesse momento, para tirar esse lixo do corpo. Aí a gente pensa assim, mas sistema imunológico só não funciona contra vírus, bactérias e fungos? Também, né? Mas sistema imunológico funciona contra qualquer substância estranha que entra lá. E como é que o sistema imunológico funciona? Gerando processo inflamatório. O processo inflamatório, gente, é um processo maravilhoso. Tá? Não me xingue, é um processo maravilhoso, é um processo de defesa. É um alerta, né? É um alerta, assim. Isso, Catinha, isso aí, né? É uma coisa igual, tem uma coisa errada aqui, né? Então a gente tem alguma coisa aqui no meu corpo. Exatamente, seja um vírus, uma bactéria, um fungo ou um corante, ou um adoçante, ou um espessante, ou um anti, né? Então, o corpo gera processo inflamatório para debelar aquilo ali, resolveu. Só que aí o que está acontecendo? Você bota no mínimo 5 vezes por dia uns 20 troços desses para dentro, se você come alimento processado. Né? E aí você está permanentemente acionando o sistema imunológico, gerando processo de inflamação. Processo inflamatório, perdão. Inflamação é aquilo que a gente chama de IT, né? Tudo que termina em IT é inflamação, né? Então pensa lá. Estou entupido, cheio de rinite, vivo cheio de sinusite. Isso. Enxaqueca, eu brinco, digo que devia ser enxaquequite, porque enxaqueca é um grande processo inflamatório. Aí vamos descendo, aí a garganta que inflama, o esôfago que inflama, gastrite lá no estômago.
intestino, enfim, pode escolher sua IT, bursite, tendinite, faringite, gastrite, colite, pode escolher sua IT. Você vai conversar com uma pessoa, ela se queixa de no mínimo 2 nos tempos atuais, né? Aí a pergunta é, por que a gente está tão inflamado, né? Por que a gente está tão inflamado? Não é para estar tão inflamado assim. Porque a gente está o tempo todo trazendo informação de resposta imunológica, tá? E aí, Rodrigo, que perguntou aí sobre remédios. Remédios são xenobióticos para o corpo, tá? Um remédio é uma substância estranha para o corpo. Século XXI, ainda bem que existe remédio que faz com que a gente possa ter recursos, vamos falar isso claro, porque é contra remédio? Não, de jeito nenhum. Eu sou contra o excesso de medicalização, porque o excesso de remédio está falando o que na nossa vida? Que a gente não está olhando para a causa, né? Que a gente não está olhando para o que tem que ser olhado. Então, ontem mesmo eu conversava com um paciente que começou a ter refluxo. Peguei o remédio tal, não preciso dizer, da minha namorada, que toma há anos, porque tem refluxo. Errado, né? Primeiro porque a namorada tem uma história e ele outra, né, Lu? Ele vai, eu pedi para ele ir no gastro olhar isso. De qualquer forma, mas a história dele ali tá bem claro o que é, mas de qualquer forma vai olhar. Mas assim, essa classe de remédios para tratar esse tipo de coisa, ela deve ser usada num tempo muito curto para tratar. E aí as pessoas passam a usar esse Zol da vida, né, como crônico a vida inteira. E aí isso vai gerando, para dar um exemplo aí para responder por a pergunta do Rodrigo, vai gerando uma série de alterações bioquímicas, por exemplo, em pH, por exemplo, em enzima digestiva, né? Se você altera pH gástrico, pra vocês terem uma ideia, a gente vai falar de proteína hoje, então já vou pegar esse gancho. Vocês aprenderam isso na escola, vou relembrar isso. pH vai de 0 a 14 lá, né? 7 é o neutro, de 7 para baixo é o ácido, de 7 para cima é o alcalino. Gente, estômago tem um pH em torno de 1,5, no máximo 2. pH é ácido pra caceta. Tem que ser, tá? Tem que ser. pH do estômago. Tem que ser. Por quê? Porque é ele que vai estimular, por exemplo, uma enzima chamada pepsina, que é a enzima que quebra a proteína. A pepsina é uma enzima que só funciona em meio ácido. Se você não tiver o teu estômago ali bonitinho ácido, não vai funcionar a pepsina, logo não vai funcionar a digestão de proteína de forma adequada. Então, assim, o nosso corpo, mais uma vez, completamente inteligente. Se você começa a trazer um monte de estrutura química, xenobióticos, você vai criando alterações. Então, uma coisa é você usar o remédio, seja ele em que classe for, um remédio psiquiátrico, um remédio de apagar o fogo aí desse refluxo, dessa azia, né? Um remédio, qualquer remédio que você estiver pensando, por um período, para você poder acalmar aquilo que está ali, né? E aí, a partir disso, você tomar as medidas necessárias, do tipo, tá, acalmei um pouco, agora deixa eu entender qual é a causa disso. Né? Para eu não ficar dependendo desse remédio, até porque ele não só vai começar a me criar uma série de alterações metabólicas, como ele também vai fazer com que eu vá perdendo, né, em estado nutricional. Na verdade, falei a mesma coisa aqui de forma diferente, né? Porque a perda adequada dos metabolismos é a perda do estado nutricional. Tá? Então, acho que respondemos, né? Remédios são xenobióticos. Claro que a gente está falando desses remédios corriqueiros que as pessoas a pergunta do Rodrigo foi exatamente essa, né? Que era, medicamentos atrapalham o metabolismo? E a tua resposta foi exatamente, ele está roubando... ele está roubando algo, né? Quando você toma um medicamento, com certeza, para ele curar, para ele reparar aquilo, ele está te roubando vida, nutrição, metabolismo, é isso? É isso, claro que também a gente depende da medicação, né, que a gente está falando, mas assim, de um modo geral, eu acho que a medicação é assim, ó, ela te ajuda por um período para você poder amenizar o que está ali em sofrimento. E aí, a partir do momento que você consegue amenizar isso, vai olhar para a causa. Né? Então, às vezes, para citar o exemplo que acho que a gente citou da outra vez, uma pessoa está numa depressão profunda, então às vezes é importante ali para ela no primeiro momento uma medicação para ela conseguir sair, né,
inclusive para ela conseguir começar a comer melhor, tá? Então, maravilha. A questão é esse uso crônico, né, de medicação do tipo, eu ouço isso às vezes de pacientes de primeira vez que chegam com história de enxaqueca, né? Ah, eu não saio sem Nesodina na bolsa. Cara, isso é uma frase, né, bem emblemática, assim, né? Ô, Lu, eu vou fazer uma parte aqui, não querendo te cortar, mas Mas eu quero que você me corte, porque eu fico aqui falando sozinha, eu quero essa Adoro troca. você falando, a gente está aqui para te ouvir. Mas é uma coisa muito. Cada cultura com remédio tem uma história, né? Cada país, cada cultura. E eu vejo que no Brasil a gente usa muito mais remédios do que na Europa, né? A minha experiência aqui de França e Inglaterra. Às vezes eu saio muito brava das consultas. Eu falo, será que eles não vão me dar um antibiótico? Gente, eu estou precisando de antibiótico, a minha garganta vai fechar. Gente, não. E eles não vão dar. Maravilha, né? Só no último momento. Eles vão tratar ali. E Maravilha. aí, quando eu cheguei aqui, eu achava isso muito errado. Porque minha cabeça... Estranho, né? Estranho, porque eu fui construída com uma cultura que ia me dar o antibiótico no primeiro momento, uma amoxicilina qualquer da vida. E aí a gente vê que cada... Realmente, não é bem assim, né? Eles não estão indo pelo Não precisa ser, né? Essa cultura de sentir qualquer coisinha medica... Você vê que eu tô com muito paciente morando na Europa e aí elas engravidam, as mulheres engravidam. Exatamente, você tá com um monte de paciente por aqui, né? É muito difícil conseguir um exame, é muito difícil às vezes conseguir, o suplemento tá mais fácil, mas assim, aí você fala, cara, que bacana isso, né? Claro que às vezes eu adoraria ver a ferritina da minha grávida, mas assim, tá bom, não tem, a gente lida, né? Então é uma cultura nossa, de muito exame, né? Todo ano o tal do check-up. Precisa? Não necessariamente, né? E muito remédio, é isso. Qualquer coisinha, taca ali remédio em cima. E às vezes era só você deixar, às vezes não, na maioria das vezes, você deixar o seu corpo se restabelecer. Porque ele tem o ciclo das coisas ali, ele vai saber defender, né? Então, acho que há também um ponto aqui muito importante, que eu trabalho muito com os meus pacientes, que é o retorno à confiança ao seu corpo. Confia no seu corpo, o seu corpo é inteligente. Ele sabe o que fazer. É incrível isso, né? Então, o quanto a gente é convidado a dizer para o corpo, cara, eu não confio em você. Eu preciso dar muito troço de fora. A gente vive um momento de tanta ansiedade e de tanta desconfiança que esse corpo sozinho não vai fazer, né? Eu tive Covid e eu passei por 6 médicos. E os 6 falaram, não, você vai tomar não sei o que, limão, mel. Bom, porque aqui no Brasil aconteceu uma barbaridade que eu não vou nem entrar, não vou nem perder meu tempo com isso. Pois é. Eu falava com as pessoas no Brasil, falava, como é que você ainda não está no antibiótico? Eu falei, não estou. Porque é o ciclo, eles já entenderam o que o corpo vai fazer. E o corpo é incrível, né? Que ele faz. Exato. Então, assim, se você, por exemplo, se é uma infecção viral, né? Vai ter o ciclo. Se você está com o teu sistema imunológico adequado, a chance de você combater aquilo bem é maior, né? Exato. Então, assim, é a base, né? É você dar para o seu corpo as estruturas nutricionais necessárias, porque o seu corpo sabe o que fazer. Ele vai saber o que fazer, ele vai saber te defender numa infecção, né? Exato. Então, é sutil, né? Ah, mas aí não dá antibiótico nunca quando é infecção bacteriana, gente. Não se dá antibiótico em infecção viral, né? Viral é antivírus. Enfim. Então, e aí esse excesso de antibiótico está criando estruturas de muita alteração de microbiota, né? De flora intestinal.
a chamada flora intestinal, trazendo uma série de problemas de saúde. Olha lá, mais uma vez, os metabolismos sendo alterados, metabolismos que, teoricamente, estão rígidos, estão íntegros. E aí a gente começa a trazer informações tóxicas de fora e a gente altera tudo. Sim. Né? Então, vamos fechar o raciocínio. Você é constituído de células, entidades inteligentes, lindas. Volta a trazer a confiança nisso. Volta a se reconectar com o seu corpo. Né? E compreender que o seu corpo tem essa sabedoria que é inata, que é fisiológica. Que a única coisa que você precisa fazer para ajudar isso é se nutrir e se amar. Né? E trazer amor e trazer combustível nutricional para a sua existência. E aí deixa o seu corpo, ele vai saber o que fazer. Né? E uma das coisas nesse processo é retirar, então não é só colocar o que é bom, né? É também retirar o lixo, retirar aquilo que estava te trazendo sobrecarga. Você falou lindamente na outra live, né? Não só te dá, como ainda te rouba. Né? Você fez o raciocínio perfeito, que já entende disso, né, pra caramba. Então, assim, é isso. Quando você come um xenobiótico, quando você come, vamos na prática, quando você come miojo com salsicha, você não só não trouxe nutriente, né, como você ainda trouxe uma gama enorme de xenobiótico. Então, olha a balança, né, desequilibrada aqui da saúde. Né? Você não trouxe nutriente e ainda trouxe um monte de lixo para o seu corpo jogar fora. E aí, lembrando o seguinte... né? Pra fazer isso, meu amor. Perfeito. Você não só... não. O que é o gastar? O que é o gastar? É gastar nutriente. Então, no processo de limpeza de xenobióticos, você está gastando nutriente. Então, olha o desequilíbrio. Quando você come uma substância, um troço... Eu chamo de coisa comestível. Por que eu chamo dessa forma? Porque a gente até come, mas não é comida. Né? Então, quando a gente troca comida por coisas comestíveis, a gente não só não está trazendo o que a matéria, o que o corpo precisa, como a gente ainda está tirando do corpo esse combustível, esses nutrientes, vamos falar certo, para jogar esse lixo fora. Então, qual é a maior queixa do tempo atual? Fadiga, cansaço. Não tenho energia. Vamos olhar? Olha o desbalanço aqui. Não está entrando e o pouco que está entrando está sendo usado para jogar lixo fora. Como é que você quer ter energia? O corpo é muito sábio. Vamos seguir nesse exemplo que é muito legal. Meu cabelo não cresce, minha unha não cresce, estou sem energia, estou sem libido de vida, não só necessariamente sexual, libido é força de vida, né? Aí o que eu explico? Teu corpo é sábio. Se tem pouco nutriente disponível, como é que ele trabalha? Tirando energia, né? E priorizando. Né? Tirando a energia do que não é vital. Você não precisa de cabelo e unha para viver. Né? Você não precisa de energia sobrando no momento em que não está entrando, pelo contrário, né? É impressionante como o corpo realmente é sábio. Nos momentos que eu estive mais enfraquecida, ele realmente priorizava as funções mais importantes. Ele faz ali a sua pirâmide ali de o que é prioritário, né? E ele faz isso. O resto vai ficando, a tua pele vai ressecando, o teu não sei o quê. Porque tudo bem, você não tá com a pele bonita, mas o teu coração tá batendo, o teu rim tá funcionando. É lindo, né? É lindo. Eu aprendi isso com você. Lindo é você sabendo isso. Aprendi com a Luciana. Lu, antes da gente entrar, que a gente vai agora, gente, para as proteínas, nós temos uma pergunta que minha mãe lançou aqui, que há um tempo atrás, que ela deve estar ansiosa, porque ela é uma leonina ansiosa. As frutas processadas têm menos nutrientes? O que você está chamando de processada, Leila? Leila Werneck, o que você está chamando de frutas processadas? Cortada? Já cortada? Tipo aquela que você compra lá na saladinha de fruta do Hortifruti? Será que é isso que você está me perguntando? Escreve aí para a gente saber, para eu poder te responder, tá? Claro que assim, por exemplo, se for isso, né? Para já responder para quem tem essa dúvida. Sim, né? A fruta, teoricamente, é cortar e comer.
né? Mas, por quê? Batida no liquidificador, ela falou. Bate e toma, tá? Bate e toma. Se você bater e tomar, não tem problema nenhum. Mas se você bater, botar na geladeira e tomar 5 horas depois, você já vai ter tido uma perda expressiva, principalmente daqueles nutrientes que a gente chama de voláteis, né? Vitamina C, tá? Então, assim, que é o que a gente mais aí quer na fruta, né? Então, fruta processada, né? Liquidificador ou cortada, bateu, cortou, comeu, tá? Ah, mas eu queria levar minha marmitinha de tarde com melãozinho cortado. Leva, problema nenhum, tá? Mas a gente parte do ideal para o factível, né? Na vida. Então, porque senão também é isso. Ah, se não dá o ideal, não faço nada. Não. Né? Então a gente vai criando, a gente parte do ideal, é o que eu sempre digo para os meus pacientes. Assim, a minha função é te dar. Não entendi? Indo nessa linha, se a gente chega no hortifruti, que já tem os sucos prontos ali naquela gôndola, pegou o suco, aquele suco já perdeu valor nutricional, teoricamente. Sim, mas é melhor você tomar aquilo do que você não tomar nada, ou você tomar um refrigerante, ou você tomar... Entendeu? Então é isso, a gente parte do ideal e vai para os possíveis, né? Porque também, senão a gente vai para os engessamentos que a gente falou lá na outra, né? Se você começa com muita teoria, você vai se engessando, aí faz porra nenhuma. Ah, então eu também não vou fazer nada, vou comer o que... Entendeu? Minha então, mãe, ela gosta assim, faço salada de frutas para 3 dias. Atenção. Não, Leila, vamos melhorar isso aí. 3 dias está muito, tá? 3 dias você come no primeiro dia e o segundo e o terceiro já, ó, mãe. E aí tem essa coisa de contato com alimento, né? Também, assim, que as pessoas, não tenho saco, não tenho. Quando você. Isso é um convite, tá, gente? Assim, claro que nem todo mundo vai amar a cozinha, amar cozinhar, e faz parte, mas assim. Quando você começa a entrar em contato, né, com o teu corpo, é espontâneo, é muito lindo isso, assim, né? Quando você começa a entrar, não tenho tempo, você começa a priorizar o teu tempo, você organiza a tua agenda para ali cozinhar, pelo menos se você não pode todos os dias, você cozinha a cada 2 ou 3 dias, né? Então, assim... É isso, é simples, gente. É simples, é esse resgate, né? Mas para isso a gente precisa reconectar com essas células, né? Que elas vão, tá confiando em mim, tá me vendo, tá me trazendo o que eu preciso, e aí flui, né? Aí é um processo muito lindo que flui, né? Muito bem. Né? Vamos, só que aí antes de entrar nisso, eu preciso fazer outra introdução. Olha aqui. A minha função aqui em falar disso hoje é conferir a informação bioquímica, tá? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma informação, existe uma paixão aqui que é meio tóxica sobre esse assunto, né? Então, eu não vou em momento algum dizer que todo mundo tem que comer tal coisa ou ninguém tem que comer tal coisa. Isso é uma coisa do seu livre arbítrio. Isso é uma coisa da sua escolha, enquanto um ser biológico que tem as suas necessidades. A minha função com você aqui, a partir desse momento que a gente entrar nesse assunto, é você se perceber, é você ter o conhecimento químico do alimento do seu corpo e você saber o que é bom para você, sem essas paixões inflamadas. Então, eu não vou defender churrasqueiro e eu não vou defender vegano, tá? Porque eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para informar. Acho importante a gente fazer essa introdução, porque é um discurso, né? Então, repito, quem sabe do seu corpo é você, quem sabe das suas necessidades é você que está aí me assistindo e que precisa entrar em contato com esse corpo para saber o que é bom para você. E não porque está na moda, e não por muitas questões que a gente vai falar já. Então, antes da gente falar, né, de veganos ficam bem, vamos definir o que é proteína. Vamos começar do começo, tá?
proteína, pensa assim, ó, pensa que proteína é uma parede, pensa que proteína é a coluna aqui da lareira aqui, ó, vai ficar fácil de entender que vocês estão vendo os tijolinhos, né? Então pensa, por exemplo, que essa coluna é uma proteína. Os tijolos que constituem essa coluna são os aminoácidos, tá? Então uma proteína, ela é feita de aminoácidos, ok? Quantos existem? 22, tá? Olha que coisa linda, né? 22 aminoácidos formam todas as proteínas do planeta, né? Todas as estruturas proteicas. Muito impressionante, né? Então, de acordo com a forma como eles se combinam, eles formam as determinadas proteínas. A gente vai dar exemplo de algumas já já. E a coisa mais linda ainda é a gente pensar o seguinte, que desses 22, somente 8 são aqueles que a gente chama de essenciais. Essenciais são aqueles que nós precisamos ingerir. O termo é autoexplicativo, ele é essencial, tá? Os outros 14 eu formo a partir dos 8, ok? Foi até aqui? Então, proteínas são constituídas de aminoácidos, existem 22 aminoácidos na natureza. Desses 22, a gente precisa comer 8, porque a gente não vai formar, tá? E esses 8 formam os outros 14, ok? Muito bem. Durante muito tempo acreditou-se que a gente só tinha esses 8 aminoácidos essenciais nos animais. Tá? Com o tempo, né, de pesquisa, isso eu estou falando ali lá nos anos 80, tá? Pesquisas, no final dos anos 80 saíram algumas pesquisas sobre isso e tal. Mostraram que não é bem assim. Que a gente pode ter os 8 aminoácidos essenciais quando a gente come, por exemplo, arroz com feijão. Por quê? Porque a gente vai ter, nessa junção, os 8. Um é limitante num chamado lisina, o outro é limitante no outro chamado metionina. Tá? Só para dar os nomes bonitinhos aqui. Quando a gente junta, a gente vai ter os 2, porque um vai me dar o outro vai me dar o outro, entendeu? E aí a gente tem os 8, tá? Então, cai por terra essa ideia de que para você ter proteína, você tem que necessariamente comer animais. Não tem. Desde que você coma cereais, arroz, trigo, milho, aveia, centeio, cevada, que não é muito da nossa cultura, painço, que também não é muito da nossa cultura, enfim, aquele grupo que a gente vai chamar de cereais, tá? E leguminosa. O que são leguminosas? Feijões, lentilha, ervilha, grão de bico, tá? A soja é uma leguminosa, mas soja fecha aqui, não bota nesse grupo não, porque soja é outro papo. E aí a gente vai ver, então, as leguminosas pobres em metionina e os cereais pobres em lisina. Esse tem lisina, esse tem metionina. Juntou, tá bonito, fez todos os 8. Porque os outros 6, vamos dizer assim, estão nos cereais e nas leguminosas. Tá? Então, essa é a primeira... E o que é proteína? Proteína é tudo, né, gente? Proteína, por exemplo, nos estrutura, né? Elas têm funções estruturantes. Então, uma proteína muito falada é o colágeno, e aí a gente já vai falar disso. Ninguém perguntou, mas eu vou falar. É impressionante, né? Como se tem uma confusão em relação a isso. Então, vamos lá. Colágeno, por exemplo, é uma proteína, tá? A proteína mais abundante aí, uma das mais abundantes aí. Que nos dá estrutura, tá? A pergunta é, comer colágeno forma o meu próprio colágeno? O que você acha, Kátia? Comer colágeno forma meu próprio colágeno? Ai, pergunta que eu... Não sei, Lu. Vamos lá. Vamos raciocinar. Eu acho que não necessariamente, Lu. Vamos entender por que não? Necessariamente? Não mesmo. Você já entendeu que proteína é feita de aminoácidos, né? Como é que é o processo digestivo? Quer dizer, o que eu preciso no final das contas são os aminoácidos, tá? Então eu como uma proteína, comi arroz com feijão.
as proteases, né, o grupo das enzimas que quebram proteína, vão quebrando essa cadeia. Lembra que a gente falou dos polissacarídeos lá na outra? Que é a mesma coisa. Você tem uma molécula de proteína, as proteases, várias delas, tem vários tipos, vão batendo ali e vão liberando os aminoácidos, cadeias pequenas, chamadas peptídeos, e depois aminoácidos livres, tá? E aí, pronto, absorveu os aminoácidos livres, e aí o seu corpo vai fazer com aquilo que ele precisar fazer. Tá? Ah, então preciso formar não sei o quê. Ele vai lá e pega aquele aminoácido. Ah, eu preciso dar movimento aqui pro músculo. Ah, eu preciso aumentar a enzima transportadora, tal. Ah, eu preciso aumentar a insulina. A insulina é uma proteína, né? Então, faz parte das proteínas reguladoras. Então, ó, estrutura, regula, movimento, isso tudo é proteína, tá? Todas essas estruturas que eu citei aqui dependem de proteína. Então, o que acontece? Não existe, eu vou fazer uma brincadeira aqui que vocês vão entender. Não existe assim, ó, tá lá o colágeno. Aí os aminoácidos com uma bandeirinha assim, do tipo, a gente vai se encontrar lá dentro, hein, gente? Tá? Não existe isso. A partir do momento que você come colágeno, que é uma proteína, ele vai sofrer degradação. E vai quebrar. E os aminoácidos vão ficar livres. Não tem essa coisa de, aí, oba, oi, você é da minha estrutura, vem aqui, olha lá a bandeirinha. Não existe isso. Você está liberando aminoácido livre quando você come colágeno. Se o teu corpo precisar formar colágeno, ele vai formar colágeno. Mas não porque você comeu colágeno, porque você liberou aminoácidos do arroz com feijão, por exemplo. Aliás, Lúcio, diretamente, arroz e feijão é de fato uma combinação assim abençoada? É uma boa excepcional, né? Excepcional, porque você vai ter aminoácidos, os 8 essenciais, então é isso que faz o vegetariano ou o vegano, né, não ter desnutrição proteica se ele come arroz com feijão. Né? E aí lê cereal e leguminosa, tá, gente? A gente fala arroz com feijão para ser uma coisa mais do brasileiro, mas, por exemplo, lentilha, grão de bico, vamos introduzir essas coisas também, né? Então, sim, muita fibra, muitos minerais, muitas vitaminas estão aí, né? Nesse belíssimo prato de arroz com feijão que as pessoas pararam de comer. Exato. Pararam de comer. Feijão saiu de moda, foi isso? Há algum tempo já, né? Com essa ideia de que, sei lá, que ideia que é, sei lá, a gente ouve lá, vou nem reproduzir, né? Então, assim, proteína é tudo que... Proteína de defesa, proteína que regula, proteína que te estrutura, a gente precisa de proteína. Precisa ser de origem animal? Vocês já entenderam que não. Tá? Porque todos os aminoácidos essenciais, os 8 que a gente precisa, estarão num prato com uma boa refeição vegetal. Tá? E ainda tem mais um detalhe que as pesquisas, né, foram sendo feitas e a gente foi aprendendo. Precisa ser na mesma refeição? Olha que lindo, não precisa. Porque o importante é o pool diário. Eu disse pool, eu não disse pum, tá, gente? Pool, P-O-O-L, pool, conjunto diário de aminoácidos no seu corpo. Então, você não precisa nem na mesma refeição ter essa combinação. Você precisa da lisina e metionina todo dia, ali, né? E todos os outros 8, os outros 6, né? Para completar os 8. Tá? Então, assim, e aí uma série de outros alimentos, né? Vão conferir esses aminoácidos de origem alimentos de origem vegetal. Então, a gente não precisa... Primeiro mito que cai por terra. Se eu não comer animal, eu vou ter desnutrição proteica. Não. Tá? Não mesmo. E aí, vamos nas definições, né? A gente teria... Hoje tem uma gama enorme de definições, de classificações alimentares, né? Mas para ficar mais resumido, a gente falaria assim, somos onívoros, tá? Por essência, o ser humano, ele é onívoro. O que significa isso? Ele pode comer de tudo. A gente não é herbívoro, a gente não é carnívoro, a gente é onívoro, tá? Ou seja, abarcamos isso tudo. A gente não é tigre e a gente não é elefante, tá? Então, a gente é humano. Cabe então, tudo, assim, né? Cabe tudo. Teoricamente, cabe tudo.
tá? A gente nasce com essa possibilidade, né? Mas não quero comer animais. Ou quero tirar alguns animais, e a gente vai falar disso já já. Aí a gente teria a classificação, no primeiro momento, do vegetariano, né? E dentro desse vegetarianismo a gente poderia ter aí subtipos, aquele ovo-lacto-vegetariano, que é o que mantém ovo e leite, laticínios, né? Teria só o lacto-vegetariano, que não comeria ovo, comeria só laticínios, e a base de todas essas alimentações sendo, obviamente, vegetal, tá? De origem vegetal. Aí a gente tem, e aí o veganismo. O veganismo, eu não considero na verdade não sou eu, isso é uma coisa da literatura. Não é só uma filosofia alimentar, né? O veganismo, ele é um estilo de vida. Amplo, né? Bem mais amplo, onde, por exemplo, eu não vou usar bolsa de couro, porque couro vem de animal e eu não participo disso. Eu não quero participar de nada que teve sofrimento ou morte de algum animal para me servir, né? Então, tudo que englobaria a indústria animal, o vegano fica ligado para não participar. Maravilhoso, né? Muito bem. Então, a gente teria essas três... tem muitos subtipos aqui. Então, por exemplo, no vegetariano, no vegano, você tem o crudívoro, que só come cru. Isso. Tem o frudivorismo, que só come fruto. Então, você teria subtipos aqui, mas a gente vai ficar com esses mais clássicos, assim, para a gente não se perder. Então, vamos lá. Vegetariano. Tá muito bacana ver as pessoas querendo diminuir animal. E não necessariamente por uma questão filosófica ou espiritual, por uma questão assim do corpo, o corpo está dizendo menos, né? Então está acontecendo todo um movimento muito espontâneo, né? Das pessoas naturalmente quererem reduzir. Então, assim, muita gente já não comendo mais nada da área bovina, né? Seja carne ou seja laticínio, porque está sentindo que aquilo está estagnando a digestão, não está fazendo bem. Muita gente com a questão do frango, né? Que talvez o frango é uma das maiores aberrações, né? Assim, e vamos falar disso, porque a gente comete um equívoco quando a gente fala que frango contém hormônio, né? Frango contém antibióticos, tá? Que são promotores de crescimento. Na verdade, os antibióticos é que fazem o bicho crescer em 20 e poucos dias, tá? Antibióticos esses que, se você fica consumindo, você vai ter alteração na sua própria flora, né? Então, enfim, muita gente deixou de comer o grupo bovino, né? E foi comer frango, pra caramba. Mas é um frango, né? Pesado. Né? Eu considero hoje, Kátia, para resumir aqui meu raciocínio nesse aspecto, que comer animal hoje é quase um problema de saúde pública, tá? Porque os mares estão muito poluídos, seja de esgoto, de lixo, de mercúrio, metal tóxico. E aí peixes e frutos do mar estão aí. E fora, Lu, que hoje a indústria da pesca é gravemente... Os peixes não dão conta da população que cresceu tanto. E aí Exato. Eles também são de cativeiros com rações baixas. Aí surge panga, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Exatamente. Também aqui, é complicado, peixe... né? É o mesmo princípio do frango, né? Tá? Ração modulada, muito remédio, né? Então a gente teria aí praticamente um problema de saúde pública, um problema planetário, né? Onde, caramba, não está dando para a gente perder tanto pasto, tanta floresta para fazer pasto, né? Então a gente tem uma discussão hoje que é muito bem-vinda, que deve ser feita mesmo, né? Como que a gente pode, enquanto indivíduo, contribuir para isso, né? E aí tem muita gente que diz assim, não quero saber disso, que saco. Eu falo, tá bom, não precisa saber da floresta amazônica, assim, pensa em você, né? Vamos na tua célula, tá? O teu corpo não precisa
dessa quantidade de proteína animal que você come. Não precisa. Na verdade, a gente tem muito mais excesso de proteína do que falta. Ok? Então, isso é uma coisa velha, né? Que tem que ir abaixo. Essa ideia de que se você não tem uma proteína animal em toda a refeição, então de manhã é leite, queijo, iogurte ou ovo. Ou, né? Na hora do almoço tem que ter alguma carne, algum frango, algum peixe, algum animal, porco. À noite, idem, né? De tarde, queijo, leite. Gente, não precisa, tá? Isso é muito, excesso, né? na verdade. Isso é excesso. Ah, mas eu sinto... Então, agora vamos no outro lado. Ah, mas eu ouço de muita gente. Eu sinto que se eu zero animais, ou se eu fico só ovo ou vegetariano, eu não fico bem. Ok, respeite o seu corpo, perceba o que ele precisa e administre. Então, talvez você, se você gosta de carne bovina, uma vez por semana, talvez aquilo ali possa ser bom para você, 2 no máximo. Observação, gente. O que eu estou convidando aqui não é a gente fechar teorias. Nunca farei isso, né? Porque eu acho que a gente precisa justamente sair dessas caixas, né? Dessas teorias. Todo mundo tem que fazer isso e ninguém tem que fazer isso, tá? O que a gente precisa, e esse é o meu convite, é que a gente olhe e perceba o nosso corpo. Então, eu gosto sempre de contar essa ideia, essa história de um paciente. Resolveu virar vegano por uma questão espiritual. Maravilha. Vamos lá ajudar essa pessoa a fazer essa transição. Mas ele era completamente apaixonado por bife. Tá? E aí, só um parênteses aqui. Essa indústria que fica mimetizando carne, né, é uma quantidade de produto químico ali, gente, que, assim, aí você não está comendo carne, mas você está botando uma quantidade de xenobiótico para dentro inacreditável. Então, isso também não está equilibrado. Né? Essa indústria do veganismo tem uma parte que tem uns produtos legais, mas tem uma parte que, misericórdia, A uma salsicha quantidade. de não sei o quê, Ah, eu não estou comendo animal. Tá, você não está comendo animal, mas você está comendo lixo pra você caramba está comendo ali. coisa, né? Coisas comestíveis, xenobióticos, que a gente já entendeu aqui. Parênteses fechado para voltar a contar a história desse paciente. Ele me chega com uma história que um dia o vizinho dele fez um bife. E ele falou assim, Ana, sabe aquela imagem do desenho animado, assim, quando ele vai atrás do cheiro? Era eu no bife. Pica-pau ainda. Era eu no bife do vizinho, assim. Falei, e aí, o que você fez? Você foi lá, pediu um pedaço, você foi comprar um bife para fazer para você? Não quero, não posso. Mas eu falei, como é que você ficou? Ele falou, eu passei mal, de tanta vontade. Então, assim, percebe? Aquilo que a gente falou na outra live também, a gente não está sabendo botar o prazer no lugar certo, a gente não está sabendo botar o problema no lugar certo, a gente está se embolando todo com essas teorias, né? Então, quando a gente faz uma leitura, por exemplo, dos nossos ancestrais, né? Livros, né? Só que, por exemplo, quando se matava um búfalo, né, para a tribo, se aproveitava absolutamente tudo daquele animal para fazer tenda, para fazer casco, né? Aproveitava o sangue, aproveitava a carne. Havia toda uma reverência à Mãe Terra por ter fornecido o corpo daquele animal para que aquela tribo pudesse se alimentar e se proteger, né, daquele couro, daquele... Então, assim, eu acho que o que a gente perdeu, no final das contas, é a reverência, né? É essa comunicação com esse reino, né? Que pode, em parte, sim, trazer um serviço para a humanidade. Só que, e aí muita gente, aí eu ouço os balões aqui das pessoas que vão ouvir e dizer, não, o animal não está aqui para servir a gente, não. Não disse isso, né? Não afirmei isso. O que eu estou dizendo é que isso é algo da nossa ancestralidade, essa comunhão, né?
O que a gente tem hoje é barbárie. E acho é uma que falta essa de barbárie a vida, gente não... né, Lu? É uma Que total movi... banalização da vida, né? Exato. Então, é matar floresta para fazer pasto, essa ideia, né, de que sem isso você não pode viver. Pode. Ô, Lu, Pode. passaram 4 perguntas aqui. Eu não sei como é que você está aí de tempo. A gente, né, tá Lá, chegando ao... tô a gente tá tranquilíssima. Então, Caraca, já 5 horas já. pois é, a gente não consegue, mas a gente pode pincelar, né, rapidinho. O Instagram não corta? Eu não sei, eu acho que não mais. A gente pode Então tentar, vamos embora. Tô mas aqui para sim, você, olha, para vocês. a gente tem aqui, fala um pouquinho da soja, aí a gente tem outro. E quantos transgênicos? Oferece algum risco a longo prazo? E gostaria de saber se o queijo vegano é saudável. Então foram essas Soja. 3 questões. Vamos nós. Soja é uma leguminosa, né? Que se a gente for pensar numa população que consome muito soja, a gente vai falar lá dos orientais, né? Tem uma relação muito grande com o consumo de soja. Só que como eles consomem soja? Fermentada e coagulada. Basicamente, miso e tofu. Tá? Quando você faz esse processo de fermentação ou coagulação da soja, você retira os fatores antinutricionais. A soja contém uma série de fatores antinutricionais. Lê-se, fatores que vão ou aumentar a excreção de nutrientes ou impedir a absorção de nutrientes, tá? Então, a soja não é um alimento muito interessante para você comer ela in natura. Feijão de soja, carne de soja, leite de soja, como a gente come aqui no Ocidente. Né? A gente só deveria comer soja, se assim quisesse, em forma fermentada e coagulada. Basicamente, miso e tofu, tá? Precisa? Não. Não precisa. Quer que seja, então, miso e tofu. E, principalmente, que seja soja orgânica, para você não consumir soja cheia de xenobiótico e nem geneticamente modificada. Tá? Que aí é a segunda pergunta. O que são essas modificações genéticas? Bom, o planeta desde sempre faz isso porque existe abelha, borboleta, existem insetos que polinizam aqui e lá. Então, Lindos. É lindo. E aí, por isso, tanta variedade de coisa, né? Porque as coisas vão se cruzando, fazendo amor, as plantas vão fazendo amor e vão... É lindo demais, através dos insetos, né? Então, essas modificações, essas combinações genéticas, isso existe. Os indígenas sabem fazer isso também há milênios, né? Muito bem. O que a gente tem hoje? Uma indústria fazendo modificação genética em semente para que, por exemplo, aquela semente só cresça a partir do uso do insumo que aquela própria indústria cria. Tá? Ou seja, eu sou dono de uma empresa, eu crio um agrotóxico, por exemplo, compatível com aquela semente que eu também criei a modificação genética, e aí eu, associo, tá? Então, todas as vezes que você comprar minha semente, você vai ter que comprar meu agrotóxico. Existe uma outra tecnologia, que é a chamada Terminator, né? Que é um escândalo no mundo inteiro de pesquisadores que tentam ainda manter a biologia desse planeta minimamente razoável, que é uma tecnologia onde se modula geneticamente a semente para ela só dar uma vez. Qual é um dos princípios mais lindos da natureza, gente? Você come uma maçã, você pega aquelas sementinhas, você joga e dá uma macieira. Você joga na terra e dá uma macieira, né? Isso é vida. Né? Se você tem uma semente com uma tecnologia de genética modificada, onde você cria uma forma daquela semente nunca mais semear, né? Isso é manipulação. Isso é destruição do planeta. Tá? Mas já existem pesquisas mostrando que o alimento, acho que foi a pergunta aí da pessoa, né? Se a longo prazo tem uma...
Olha, eu acho que a gente não precisa ir aí, né? Com todo respeito à sua pergunta, eu queria te convidar a um raciocínio anterior. É algo que a gente não controla. Porque, por exemplo, eu tenho aqui uma plantação transgênica e o meu vizinho tem uma plantação orgânica. Estamos separados. Não, não estamos, porque existe uma coisa chamada inseto. Sim, Então que ele vai vai polinizar. polinizar. Então, como é que você controla? Uma vez eu conversei com uma pessoa de biotecnologia, foi uma conversa interessantíssima. Porque assim, eu não sou contra a biotecnologia. Não sou contra nada que faça a gente crescer enquanto humanidade. A questão é a serviço de quem está essa biotecnologia? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Essa biotecnologia está sendo usada por uma indústria que quer esse nível de manipulação, por exemplo, de semente, de agrotóxico. Isso aqui, cara, isso aqui não. Agora, você usar tecnologias para melhorar, né, um solo, melhorar... Isso a gente já faz desde sempre. Repito, os indígenas fazem, os insetos fazem, e grandes tecnologias hoje fazem isso. E que Talvez bom. a gente precise realmente olhar, né, mais para o que a natureza está fazendo, né? Porque os indígenas já conhecem e entenderam um pouco mais, fazer essa volta, né? Resgate, né? Resgate às essências. Retornar à terra, né? Que é o que eu convido o tempo todo. Tudo. No final das contas, a minha história é essa, convidar as pessoas para se reconectar e naturalmente ela vai reconectar com a terra, né? E aí essas coisas não cabem muito, né? Não quero saber de coisa. Isso aí, quando a gente. Esse convite é aquele convite assim. Eu não estou te chamando para você me pagar para comer suplemento, barrinha, nada disso, pelo amor de Deus. É olhar aí a terra, né? A tua essência. Né? É isso. Então, a minha sugestão é não participe disso. Se você vir um alimento lá com pezinho, né, que a gente ainda tem, por exemplo, ração de bichinho, né? Quase todas hoje tem, porque é por causa do milho, né? O milho, gente, por exemplo, no Brasil, está praticamente todo transgênico. Né? Então, assim, é isso. Você consegue, esse pezinho é obrigatório, é uma legislação e por isso ele é presente? Aqui no Brasil tentaram derrubar, não conseguiram, isso ainda está em discussão até hoje, né? Que tentam derrubar, né? Enfim, porque aí as pessoas vão... Consciência, né, gente? Conforme a gente vai criando consciência, naturalmente a gente vai deixando de consumir essas coisas. E aí o que a indústria faz? Ela tenta esconder, né? Não, a gente precisa brigar para que a indústria... Aqui o Léo está falando, eu vejo T e já nem passo perto. Muito bem, Léo. É isso aí. Porque não precisa, entendeu? Porque não precisa, por que você vai botar isso no seu corpo? Na dúvida, não bote. Né? Porque aí, lembra lá, é um organismo geneticamente modificado. Vamos lembrar do início do que a gente falou? É o quê? É uma substância estranha. E aí, substâncias estranhas acionando o sistema imunológico, não só gerando inflamação, como gerando alergias também. Então, essa quantidade de alergia que a gente tem hoje, caraca, as pessoas estão alérgicas no nível também, né? Uma das certezas que a gente tem em relação a isso é a quantidade de produto químico na alimentação gerando essas alergias. Então, às vezes, a pessoa desenvolve alergia a um alimento e não é o alimento, é o agrotóxico que estava ali. Luciana, aí começa a ficar muito difícil viver. Eu sei. Mas aí a gente vai... Ô, Lu, eu vou ler aqui, eu vou ler a Tatiane, porque eu concordo muito com o que ela fala. Isso aqui é inspirador, né, Luciana? Conduzir a uma reflexão sobre o que realmente importa. É isso aí, Tati. Eu também sinto na Luciana essa mesma inspiração. Por isso que a gente está aqui convidando pessoas a essa reflexão, né? Que ela conduz isso como ninguém. Obrigada. Tatiane, obrigada pelo seu carinho. Ela me manda tanta mensagem carinhosa lá no meu Instagram. Muito obrigada. Você é uma fofa. Muito obrigada que você receba multiplicado toda essa nutrição que você me traz. Então, assim, é isso. É essa reflexão. Né? Eu não gosto dessa ideia quando a pessoa diz, posso comer isso? Olha só, a minha consulta demora em torno de 2 horas. Por quê? Porque são 2 horas explicando o negócio. Eu preciso que você saia dessa consulta autônomo, ou na medida do possível, começando a criar sua autonomia. Claro, tem um processo aqui, né?
para que você responda se você pode ou quer comer aquilo. Né? Então, essa ideia de que nutricionista é para restringir, nutricionista é para proibir, nutricionista é para criar regra, eu não. Eu te convido à reflexão. E que reflexão é essa? Percepção do seu corpo. Presta atenção no seu corpo, ele vai te dizer o que ele precisa. Né? Ele vai te dizer se você escutar, se você abrir essa escuta, se você abrir essa reconexão. Né? E aí fica tudo muito mais simples. E aí, de repente, você vai olhar e vai dizer, isso aqui eu já sabia que não me fazia bem. Outro dia eu fiz um post falando isso. A pessoa sabe o que faz mal. Incrível, Ela né? sabe. Essa Ela sabe inteligência que está na pessoa, né? Nata, né? Né? Mas é tão gostoso. Aí é outra coisa. Então vamos botar esse prazer no lugar certo. Porque o que é gostoso ali na hora e daqui a meia hora você está todo arrebentado, ou 10 minutos. Que gostoso é esse? Esse gostoso também fora do lugar aí, né? Fica meio tóxico. A gente cria uma relação meio abusiva com a alimentação, né? Do tipo, tá gostoso ali na hora e depois eu fico toda arrebentada. Não, enfim, se alguém pensou aí em relações tóxicas, é a mesma relação, né? A gente faz isso com a alimentação. Ah, mas eu sou tão apaixonada. Não, peraí, vamos olhar por que você está sendo apaixonado por coisa que te faz mal? Né? Cadê teu amor próprio? Né? Resgata isso aí, que provavelmente aquilo ali já não vai ser tão gostoso mais. Tá? Então, é isso, é um convite a gente se olhar, se amar, se respeitar, né? E aí, naturalmente, esse respeito, para a gente voltar aí para a questão dos animais, né? Naturalmente, a gente leva isso também para as outras estruturas da nossa vida, né? Então, eu vou tentar, se eu ainda quero comer animal e tá tudo bem, eu vou tentar procurar indústrias em que aquilo foi, né, de alguma forma mais respeitado. Difícil? Difícil, mas é isso, a gente vai aprendendo, né? Lu, foi bom demais, mais uma vez te ouvir, né? Eu vou ler as últimas coisas que tem aqui. E já dizer, gente, olha, a gente não está fechando um ciclo, não. A Lu, ela é parte dessa tribo Conteiro, dessa tribo que compartilha, que sabe, que coloca a paixão no desenvolvimento humano, que quer deixar esse lugar melhor do que encontrou. Porque essa é a nossa motivação diária. Quando sair desse planeta, deixar um cadinho melhor, né, Lu? É isso, é para isso. A gente tem que servir para alguma coisa nesse planeta e não só depredar tanto, servir para né? alguma coisa, né? Então, assim, eu só vou ler algumas pessoas que escreveram carinhosamente. Lu, que saudade, você me ajudou a eliminar o ovário policístico. Em 2016, me consultei contigo e foi um divisor de águas. Eu acredito, viu, Cris? Comigo também. Isso aconteceu em 2004 e ela também foi um divisor de águas na minha vida. Me nutriu muito de alimentos comestíveis que me nutrem e de amor, uma coisa. Aí tem outra aqui que é minha sogra, açaí com granola. Pode? Tudo pode, minha sogra. Mas que açaí é esse, né, Lu? Agora eu me metendo aqui de nutrição. Sabe qual é o problema do açaí, sogra? É o xarope. Não é o Aquele açaí. xarope ali de Guaraná. Que aquilo é açúcar puro, aquilo é xarope de glicose, tá? Não, Então, assim, não, viu? O dela é um açaí raiz. maravilha, batidinho com banana, né? Aí se você sentir que você precisa puxar o teu paladar um pouquinho pro doce, porque a gente não é paraense, né? Você vai lá no Belém, você vai lá para cima no norte do Brasil, maravilhoso, né? Eles comem o açaí salgado, com peixe, com farinha. Come, é esse aí. A galera pra cá já come doce, né? A gente aprendeu a comer açaí meio sorvetinho. Então, assim, se você sentir que você precisa, além da banana, botar um fiozinho de mel, coloca, né? Só não bota o xarope de glicose ali, Guaraná, né? Então açaí é um açaí dela é o alimento tacacá do norte, é aquele do bom. estupendo, né? Maravilhoso. Perfeito. Minha mãe está dizendo também que está sendo transformada e eu já te agradeço por isso.
Lu, a gente volta, né? A gente tem próximas aí. Olha, Próximos encontros. é surreal que já seja o quê? 5:12, meu Deus. Olha aqui. Glúten, lactose, frutose, a gente. E nem, até mesmo aqui de proteína hoje, eu não sinto que eu falei tudo o que eu precisava, me Ah, mas a desculpe. casa é sua. A gente pode voltar semana que vem ou essa mesmo. O conteúdo Tá, tem a é pergunta da fantástico. Luciana sobre suplemento, que eu acabei não respondendo. Então, Quer assim, responder agora para fechar, da Luciana? pode, podemos? Pode, claro. Luciana, a suplementação, eu não costumo falar muito da minha história, não, porque eu acho esse negócio de ficar falando de currículo muito besta, sabe? Mas aqui eu vou precisar abrir um parênteses, porque esse assunto é muito sério. Eu tive a honra de ser discípula do Papa de suplementos, né? Dr. Elion Pova, reverenciando esse ser que já está aí em outra esfera, nos abençoando, e que nos abençoou um absurdo nesse planeta com tanto conhecimento. Dr. Elion Pova foi discípulo de Linus Pauling. Se você não sabe quem é Linus Pauling, eu vou te sugerir a pesquisar sobre esse ser. Então, o Dr. Elion bebeu nessa fonte do Linus Pauling, e eu bebi nessa fonte do Dr. Hélio. Então, assim, a minha especialidade é a suplementação. E eu fico muito brava com muita coisa que eu vejo. Por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui. Porque suplementação, gente, é coisa muito séria. Né? A gente é um recurso maravilhoso. Vamos lá. Linus Pauling criou esse termo ortomolecular, que é absolutamente divino. O que é esse termo? Orto significa correção. Molecular, correção no âmbito molecular das células. É você corrigir as células no seu princípio mais básico, que são as suas moléculas, tá? E como é que você faz essa correção? Através daquilo que é fisiológico para a célula. O que é fisiológico para a célula? Nutriente. A gente falou isso lá na abertura, né? O que a célula reconhece? O que a célula precisa? Nutriente. Então, fazer ortomolecular é fazer nutrição. Tá? Começa desse princípio, correção no âmbito molecular, lá no princípio mais básico das suas células, a partir de nutrientes. Então, esse troço é muito sério, porque você, ao usar um nutriente de forma isolada, né, primeiro assim, vamos entender que a gente precisa trazer esses nutrientes na comida. Se você come bem, naturalmente você está trazendo tudo. Tá? Mas a gente está, né, com vidas hoje muito desestruturadas em muitas coisas, e aí o suplemento pode ser bom? Pode ser bom, mas nunca esquecendo que o princípio, que o seu principal mote deve ser você corrigir primeiro a tua alimentação, até para que você possa absorver bem esses nutrientes também, porque essa alimentação adequada vai corrigir seus sítios de absorção e aí até o nutriente que você bota extra vai funcionar melhor. Então essa ideia de que como mal pra cacete e vou tomar suplemento, Só e tomar os suplementos... pirulinha? Nossa, e umas combinações, você fala assim, às vezes eu pego umas receitas e falo assim, gente, o que essa pessoa quis dizer aqui? É uma bagunça, uma coisa. Então, assim, gente, cuidado com quem vocês vão fazer suplementação. E também não é suplementação pronta para todo mundo, esses prontos, iguais para todo mundo. Não é, ali vai ter, de repente, um nutriente que você nem precisa, ou vai ter um que você precisa numa dose inadequada, excesso ou falta, né, ou pouco. Então, assim, suplemento é coisa muito séria, maravilhosa, a gente modula incrivelmente determinadas estruturas. Eu tenho a vida inteira, né, fazendo isso, de casos de pessoas que revivem com suplemento, mas em paralelo com a alimentação. Eu brincava muito com o Dr. Elion, e dizia, Dr. Elion, por que você dá tanto suplemento? Vamos tentar diminuir isso aí. Ele falou, minha filha, você é nutricionista da comida. E aí, quando você dá comida, você já não precisa de tanto suplemento. Ele mesmo dizia isso. Né? E é isso. Né? O suplemento, ele é autoexplicativo aqui o termo, é um suplemento, um complemento ao quê? A alimentação. Então, se você está bem alimentado, a gente até tem o recurso da suplementação por um período, mas é isso, como um recurso e não como um fim em si, para sempre. Senão a gente entra... lá no mesmo princípio do remédio, né? Eu fico dependente daquilo uma vida inteira, né? Não. Agora, vamos lá, isso aqui eu preciso falar. Veganos precisam de B12 a vida toda, tá? Outra coisa, sempre que você for fazer, isso é importante para todo mundo, não só para os veganos, faça sempre um exame de vitamina B12.
A gente tem tido muita alteração de vitamina B12 e a vitamina B12 alterada traz muitos sintomas muito recorrentes que a gente tem visto, tá? Então é importante você sempre avaliar a sua B12, mesmo que você seja onívoro, porque a gente tem ali uma proteína no estômago chamada fator intrínseco que ela tá, a gente depende dela para absorver a B12. Se seu estômago não está muito bem, se você toma os zols da vida, você provavelmente vai ter uma redução de fator intrínseco, consequentemente uma redução na absorção de B12. Tá? Isso independente de você ser vegano ou não. Mas Olha, se você gente, é se não fosse a Luciana, eu estaria completamente debilitada por falta de B12. Porque B12 me deixava, a ausência me deixava completamente lelé. Né, Lu? Porque tem efeito neuroquímico, né? Sem fazer as sinapses. Então, assim, isso é sério, hein, galera? Isso é o famoso lé com cré, né? Se não tem B12, não tem lé com cré. Eu chegava numa reunião assim e... eu sei tanto sobre isso, mas... Você vê, né? Nutrientes, né? Vida, é isso, tudo, gente, tudo. Ah, Luciana, você está exagerando, não é possível que tudo que eu sinto pode ser fruto de uma desnutrição. E, obviamente, olhando para todos os seus outros corpos, as suas emoções, os seus pensamentos, o seu espírito, óbvio, né? Mas entendendo que você aqui na Terra é um corpo biológico. Você está encanado, você tem célula, você precisa de nutrientes, meu amigo, tem para onde correr, né? Então, entender isso já modifica tudo na nossa forma de viver aqui nesse planeta. É simples assim, gente, é simples assim, tá? Ah, Luciana, não estou achando simples, não. Muito complicado esse negócio, tem que olhar para o que eu como. Calma, vai no seu ritmo, vai prestando atenção ao seu corpo, não tem ansiedade de amanhã, você já está com o cardápio maravilhoso, vai tirando, isso aqui eu já sei que me faz mal, não nega o que você já sabe que te faz mal. Tenha a coragem de olhar e dizer, cara, eu vou tirar isso aqui está me detonando, isso aqui é o que me dá azia, isso aqui é o que faz o meu cocô não sair, isso aqui é o que faz o que seja, né? Então, provavelmente você já sabe por que eu afirmo que provavelmente você já sabe? Porque quando eu atendo uma pessoa, eu faço uma anamnese, eu faço toda uma conversa inicial antes, né, de trazer ali o cardápio, o suplemento, o que quer que seja. A pessoa me responde tudo. Tudo. Ela sabe. Ela sabe. E aí eu só devolvo. Você percebeu que você falou isso? Aí a pessoa, né? Abra a escuta, assim como eu abro a escuta para você que me procura, abra a sua própria escuta para você não precisar de mim fazendo esse espelho, né? Para você não precisar de alguém de fora botando o espelho para você dizendo, olha aqui, isso aqui tá te dando azia, isso aqui tá te dando constipação, isso aqui te dá alergia, isso aqui... Ok, estaremos todos aqui nos ajudando. É gostoso quando a gente consegue se ouvir, né? Dá um senso assim de retomada, gente, da nossa própria vida, né? Da consciência. Então, isso. É bom demais. Retomar as rédeas da sua própria existência, em todos os níveis. É que aqui eu falo de comida, mas o que é lindo é que quando a gente pega, né, através de um viés, né, que seria aí a alimentação, a gente vai ficando forte, aí a gente é capaz de conseguir ver as outras coisas que são tóxicas e que a gente estava ali sem força e sem coragem para tirar. É lindo, gente. Aí a vida fica mais suave. Esse é o convite. A gente pode fazer a vida um pouquinho mais suave, tá? Eu estou inteiramente à disposição de vocês. Se quiser continuar fazendo. Semana que vem, se você quiser fazer, a gente faz. Vamos conversar, um monte de assunto, né? A gente tem um monte de assunto. Se a gente não falar semana que vem, a gente fala pós-Natal e a gente puxa os tópicos, vamos conversar. Mandem os pontos importantes. E antes de qualquer coisa, muita gratidão por compartilhar tanta coisa importante aqui com a gente. Ai, minhas dálias. Nossa, a sua vai ficar ali, vou botar ali no meu coisinho. E a de todos vocês que assistiram ou vão assistir. Lindo. Colorir a vida, gente. Vamos lá. Colore seu prato, colore sua existência. Vamos nos nutrir, gente. Nutrir de coisas boas, de bons alimentos e de amor. De muito amor. Porque a gente
precisa estar bem nutrido, de fato, né? Obrigada pela sua generosidade. Você sempre me emociona. Eu fico sempre quando eu falo, né? Você já sabe disso. Conversar com a Kátia dá vontade de chorar sempre, no melhor sentido, assim, da emoção de amor que ela tanto traz pra gente, né? E esses depoimentos lindos das pessoas que estão aí, vocês me emocionam, vocês me fazem crescer, né? Então, Obrigada, Lu. Foi muito bom mais uma vez estar com você. Gente, obrigada aqui pela companhia de vocês aqui juntinho. Foi muito bonito, foi muito bom. Eu sou muito grata por esse momento. E quem está assistindo depois, eu também sou muito grata que essa conversa esteja chegando até aí. E se você está chegando até o final dessa conversa, mais grata ainda que se interessou por esse assunto, que é um assunto vital, né? Eu vou marcar a Luciana, o arroba da Luciana, aqui nessa live. Vocês podem falar diretamente com ela, entrar em contato diretamente com ela. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Flavinha, Glória, Léo, minha sogra, minha cunhada, tanta gente linda que passou por aí. Olha, gente, muita gente. Tati, muito obrigada, Paladino. Lu, obrigada mais uma vez, viu? eu que Beijo agradeço, nesse minha teu querida. coração Fique cheio em de luz, paz. lindo, que eu amo. Que me nutre. Também te amo muito. Fica bem, fica quentinha, fica em paz. Você também, Beijo, Lu. beijo, gente. Muito Beijo, obrigada. gente. Beijo.